Olá pessoal, neste vídeo nós vamos apresentar a máquina de solda Juba modelo TIG 200P. Ela é uma inversora de solda, você pode usar o porta-eletrodo e soldar eletrodo com ela. E é também uma TIG. Ela vem com a tocha e com o porta-eletrodo, juntamente com um agarre. Na função TIG ela é tanto AC como DC, alternada para soldar alumínio e contínua DC para soldar aço inox e outras ligas. Aqui nós temos a instalação dela. Atrás aqui nós temos um cilindro de argônio, pode ser usado também um cilindro de hélio. É 100% argônio, aquele bem fixado na bancada, com o regulador de argônio e a saída da mangueira até a entrada na máquina. A máquina é 220, está ligada já na rede, numa tomada 220, com os dois coolers aqui de resfriamento dela. Aqui no painel nós temos então o display digital, que mostra aqui a amperagem que a máquina está operando. Nós temos aqui a escolha TIG ou MMA. MMA é eletrodo revestido, então TIG e eletrodo. AC ou DC, alternada ou contínua, na função TIG. AC para alumínio, DC para outras ligas. Aqui nós temos 2T e 4T, ou seja, na função TIG, o 2T, quando nós apertarmos o gatilho da tocha, ele irá abrir o arco, e no que nós soltarmos, ele irá encerrar o arco. No 4T, nós iremos apertar uma vez e soltar, ele irá abrir o arco e continuará o arco. E só irá desligar quando nós apertarmos novamente. Ou seja, essa função 4T é para uma solda longa, onde a gente não vai querer ficar apertando o botão. Então a gente aperta uma vez, liga, vai acender o arco, vai abrir o arco e a gente vai continuar a solda. Depois, para desligar, a gente aperta no botão da tocha. E o 2T não, o 2T aperta e quando soltar ele desliga. Aqui nós temos o botão pulsado e não pulsado. Isso aqui é para quando estivermos com solda TIG. E aqui para o pedal, que é um acessório, no caso a gente utilize o pedal. Aqui nós temos então os botões de ajuste e o botão liga e desliga da máquina. Nos botões de ajuste, nós temos o primeiro, o potenciômetro Start A, que seria o que? A partida do arco da solda, ou seja, para peças mais delicadas, nós podemos regular uma amperagem inicial. Essa amperagem ela pode variar de 5 até 200 amperes. Depois nós temos o Welding A, que é a potência máxima da corrente que será utilizado no modo TIG, que é de 5 a 200 amperes. Depois nós temos o Background A, que é a amplitude da corrente entre 5 e 200 amperes. Ou seja, seria o mínimo que a corrente atingiria. Se aqui nós falamos em até 200 amperes, ou 100 amperes, que a gente regular que a nossa solda ela vai atingir, aqui nós estaríamos colocando o mínimo que ela chegaria. Ela é somente utilizada nas funções pulsada, ou TIG, ou DC, quando estiverem selecionadas. Depois nós temos o Down Slope, que ela regula o tempo da rampa de descida da potência após iniciar a finalização, ou seja, quando a gente desligar a tocha, quantos segundos para chegar a zero. Ou seja, se nós colocarmos em 10 segundos, depois que nós desligarmos a tocha, ela levará 10 segundos para finalizar e chegar numa amperagem de zero. Depois nós temos aqui o AC Balance, ou seja, ele regula quando nós estivermos soldando no modo TIG ou alternado ou AC, ela regula o sentido da corrente entre o tungstênio e a peça que está sendo soldada.
podemos deixar como mais positivo ou mais negativo. No sentido positivo, quando a corrente vai do eletrodo para o tungstênio, é o sentido positivo, que é bom para remover a oxidação quando uma peça está oxidada, mas o tungstênio ele acaba estragando mais facilmente. E no sentido negativo, quando a corrente vai da peça para o eletrodo, aí o tungstênio ele trabalha mais quente. Então é de 20 a 80% girando esse potenciômetro. Aqui nós temos o post flow. Ele regula o tempo que o gás ficará fluindo após a gente desligar a tocha. Ou seja, é para proteger tanto a solda como o eletrodo de tungstênio. Quando o eletrodo ele começa a ficar preto, é porque tem pouco gás, pouco tempo de gás saindo após a solda ser concluída. Então é bom a gente aumentar este pulse flow para o eletrodo não ficar preto após a solda. Aqui nós temos o Pulse Widget, que ele ajusta os ciclos dos pulsos, somente no TIG DC pulsado. E aqui nós temos o Pulse Frequency, que ele regula a frequência do pulso entre 0,5 Hz até 300 Hz. Aumentando a frequência, a gente tem estabilidade na solda. Baixando a frequência, a velocidade da solda aumenta. Então ela é uma função utilizada nas opções pulsada, TIG ou DC, quando uma dessas três estiverem selecionadas. Ok, pessoal, nessa solda agora nós vamos fazer então um exemplo em torno de 120 amperes a amperagem máxima, com uma rampa de 5 segundos. Um exemplo de uma solda numa chapa de 5 mm. Como vocês podem ver aqui, eu acabei deixando oxidar um pouco a solda, eu afastei um pouco a tocha da peça, mas logo em seguida continuei o cordão e no final ela penetrou um pouquinho na solda. Pessoal, é bom salientar que eu não sou um soldador, eu não tenho curso, nunca trabalhei com isso. Faz 2 dias que eu, pela primeira vez, peguei uma máquina TIG e comecei a praticar, a treinar a solda com ela. Depois de 2 dias praticando, eu consegui fazer esse cordão de solda que eu mostrei para vocês, com esse erro no início, uma continuação regular e no final uma pequena penetragem na chapa. Veja nestes vídeos, feitos por um soldador profissional. Você pode verificar exatamente como a solda acontece, como o alumínio é derretido e depositado. Preste atenção no fato que a ponta do eletrodo tungstênio não encosta na chapa e nem na vareta de alumínio. O soldador aproxima da chapa aproximadamente uns 2 ou 3 milímetros e então o arco de solda é aberto. Este arco cria uma poça de alumínio derretido na peça. A partir deste momento, o soldador coloca e tira a vareta sempre encostando na parte mais afastada desta poça. Ele nunca retira a vareta debaixo do bocal, onde o gás argônio fica protegendo a solda, pois desta forma a ponta da vareta permanece sempre protegida contra oxidações.
Enquanto ele faz este movimento constante de depositar o alumínio da vareta na poça derretida de alumínio, ele faz um movimento reto com a tocha em direção ao ponto desejado. Ou seja, para fazer um cordão de solda, o soldador move a tocha em um sentido reto e a vareta acompanha este movimento, saindo e entrando da poça, sempre permanecendo debaixo do bocal, protegido pelo gás.